A doença renal crônica, também chamada de ARC, é caracterizada por lesões renais permanentes por tempo superior a 3 meses, com a presença de anormalidades estruturais ou funcionais do rim, com ou sem diminuição do ritmo de filtração glomerular, manifestada por anormalidades patológicas ou marcadoras de lesão renal. O método conservador de tratamento da DRC utiliza-se de medicamentos, recomendações dietéticas, entre outras condutas, a fim de acelerar a progressão da doença. As diretrizes brasileiras de DRC recomendam um consumo proteico não superior a 0,8 gramas por quilo de peso corporal por dia, a fim de evitar a progressão da doença e perdas musculares. Nesse sentido, há uma prioridade à utilização de proteínas de alto valor biológico, que são aquelas que têm quantidades equilibradas de aminoácidos essenciais. A inflamação crônica relacionada com essa patologia promove um distúrbio fisiológico que afeta os hepatócitos, causando a diminuição da síntese e aumento do catabolismo proteico, além de afetar o apetite e comportamento alimentar, facilitando quadros de sarcopenia. O presente trabalho tentou investigar possíveis relações entre a sarcopenia, a baixa taxa proteica e o perfil inflamatório na doença renal crônica, a fim de evidenciar possíveis correlações que possam servir de base para o desenvolvimento de ações específicas que diminuam o desenvolvimento e a evolução dessa patologia na população brasileira. O objetivo geral foi avaliar as características nutricionais dos pacientes com a doença renal crônica, relacionando ao risco de desenvolvimento de um quadro de sarcopenia e avaliar seu risco de perfil inflamatório associado. Os objetivos específicos foram caracterizar a amostra quanto ao consumo proteico e dados antropométricos, avaliar os riscos de desenvolvimento de sarcopenia em pacientes com DRC, associar a dieta recomendada para pacientes com doença renal crônica e risco de desenvolvimento de um quadro de sarcopenia, e investigar a relação da dieta com o perfil inflamatório na DRC e na sarcopenia. Foram avaliados 141 pacientes com doença renal crônica em tratamento conservador atendidos no ambulatório de doença renal crônica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Devido à falta de dados, apenas 138 pacientes foram utilizados para o resultado final dessa pesquisa. Foram avaliados o peso corporal e a altura por uma estação de pesagem para cálculo de IMC, circunferência abdominal por uma fita métrica entre os pontos médios entre a última costela e o bordo superior da crista ilíaca. A frequência de consumo de proteínas foi avaliada pelo QFA, adaptário de Viedig e Valério, permanecendo apenas grupos de alimentos ricos em proteínas. O diagnóstico de sarcopenia seguiu o consenso europeu de sarcopenia, utilizando os parâmetros da avaliação de bioimpedância extrapolar. Os níveis plasmáticos de interleucina 2, 4, 6, 10, 17A e NF-gama e TNF-alfa foram avaliados por citometria de fluxo no laboratório do LICA a partir da amostra de sangue coletada durante a consulta médica de rotina no ambulatório do DRC. Após a análise estatística, as variáveis foram expressas como média, mais ou menos de padrão, utilizando os softwares Prisma e Microsoft Excel. Os dados antropométricos dos pacientes indicam a média de idade de 57 anos, com desvio padrão de 13, IMC de 28,6, que está associado com sobrepeso. A diferença entre a proteína real e a proteína ideal, ou seja, o que os pacientes consomem de proteína e o que eles deveriam consumir de acordo com as diretrizes, ou seja, 0,8 gramas por quilo por dia, deu uma média de 0, ou seja, em média, eles estão consumindo o que eles deveriam estar consumindo. A diferença entre a massa muscular real e a massa muscular limite se encontra positiva, indicando que esses pacientes não têm perda muscular significativa. A circunferência abdominal ficou em 94 centímetros. 54% do público avaliado foi feminino e 46% masculino. O IMC da maioria, 82%, apresentou excesso de peso, um pouco mais elevado do que observado por Amorim em 2018. A correlação entre o IMC e a idade tem uma tendência ascendente, também como foi observado no Vigitel de 2019. Sobre a circunferência abdominal, há um pouco preocupante, levando em consideração que a maioria do público avaliado é feminino e o ponto de corte para risco cardiovascular para mulheres é 80 centímetros. A massa muscular esquelética em 78% dos pacientes se apresentou compatível com os limites para o seu gênero. Esse gráfico ilustra aquela relação entre o que o paciente deveria estar consumindo e o que ele está consumindo. E a gente vê que a maioria desses pacientes apresentam valores acima de 0, ou seja, eles não estão consumindo menos do que eles deveriam estar consumindo. O consumo proteico com relação à massa muscular esquelética não teve correlação entre essa variação de excesso ou déficit de consumo de proteína e a normalidade ou déficit de massa muscular esquelética. Sobre a correlação do IMC com o perfil inflamatório, observou-se a correlação entre o aumento do IMC
com os níveis de marcadores inflamatórios avaliados, assim como avaliado por Pereira em 2006 e Silva em 2017, e a correlação de estágios de DRC com o perfil inflamatório observou que há correspondência, sobretudo no estágio